Itacaré, que no dialeto tupi-guarani significa pedra torta, está localizado na Costa do Cacau, no estado da Bahia, a 70 quilômetros ao norte de Ilhéus. Os índios tupiniquins, primeiros habitantes da região, aqui reinaram por décadas. Por volta de 1530, com a exploração marítima, chegaram os colonizadores europeus, trazendo os jesuítas que fundaram a vila com o nome de São Miguel da Barra do Rio das Contas, há quase 400 anos. Com a necessidade de expandir a cultura religiosa, o padre Luiz da Gran, em meados de 1723, ergueu a igreja matriz em invocação a São Miguel Arcanjo, que é considerada hoje a mais importante edificação do município, além da Casa dos Jesuítas e alguns casarões que são características marcantes da arquitetura colonial. O lugar passou a se chamar Itacaré em 16 de dezembro de 1931. O grande desenvolvimento econômico da região aconteceu no período do século XIX, no início do ciclo do cacau, que era exportado para a Europa. O cacau trouxe riquezas e fez surgir as figuras dos coronéis. Itacaré era o grande porto de escoamento do sul da Bahia, no período áureo do cacau, que era conhecido como Fruto do Ouro. De todas as atividades econômicas desenvolvidas aqui nesse espaço geográfico onde encontra-se Itacaré, o cacau foi a atividade mais marcante, aquele que modelou e definiu a nossa própria sociedade. O cacau, ele teve tanta influência que a nossa região passou a ser conhecida como região cacaueira. Itacaré, apesar de ser uma comunidade que está ligada ao oceano marítima, mas foi o cacau o elemento que mais influenciou na formação da nossa comunidade. O Rio de Contas foi por onde o cacau se expandiu nessa região e os seus afluentes. Os afluentes aonde tinham os solos mais propícios. Portanto, do apogeu, o cacau formou tudo. A infraestrutura que você tem aqui nessa região, a principal, foi toda ela formada à dispensa do cacau. Em Itacaré, o bicho caçador é uma manifestação folclórica, cultural dos quilombolas, remanescente dos escravos, que retrata acontecimentos ocorridos na época do período da escravatura, nas grandes senzalas dos coronéis, das fazendas de cacau em Itacaré e região. O rancho Bicho Caçador é uma manifestação cultural que vem de muito tempo. O que eu sei que meu pai passa para mim, que é como é que eu posso dizer? Que era uma história de um homem que saiu para caçar. Então era o seu Nazi que contava, que era muito contador de história, né? Que veio passar de geração em geração. Hoje é a comunidade por detrás que ajuda Nego, que hoje faz o rancho. Que ele aprendeu através do mestre Nazi, que hoje é falecido, né? Ele nos conta que o mestre Nazi era muito contador de história. Então, que ele saiu para caçar e lá foi atacado por um bicho. Então, para contar, ele fez uma encenação, que é um tipo de dança, que é teatral, que é dança e luta ao mesmo tempo, né? Então, mas no meu entender, para mim, como tem a história da capoeira, como tem a história do samba de roda, também tem a história do bicho caçador. Então, a capoeira, quando os negros estavam jogando, eles paravam, as mulheres ficavam sambando para disfarçar, né? Então, essa foi a maneira que nós encontramos, né, de contar, porque eles nos viam como um bicho, na verdade, né? E eles nos caçavam. Então, era o feitor e nós. Então, ele botava a gente como um bicho. E os feitores é o caçador.
Mas no final da brincadeira do bicho anti-caçador, o bicho sempre pega o caçador. Bom, meus senhores, o 2 de julho, eu entrei, faz parte do 2 de julho, idade dos 15 anos, que antigamente o 2 de julho aqui, a catita saía de uma carroça, puxado pelos homens. Então, hoje, o 2 de julho em Itacaré está sendo mais bonito, porque naquele tempo era puxado a carroça. Então hoje até essa tradição mais bonita, apresentando os componentes, a coisa história, apresentando o luto, apresentando o sangue, apresentando Maria Quitéria, João das Botas, apresentando os soldados. E esse grupo que está muito bonito que faz aqui em Itacaré. Bom, meus senhores, é porque eu organizo essas festas porque eu gosto, da idade de 15 anos, essas festas que eu feito aqui para dedicado aos velenistas, os meus patrícios. E de hoje eu sou entrevistado pelos repórteres. A Romaria das Águas veio resgatar a simbologia da chegada da imagem do padroeiro São Miguel Arcanjo em Itacaré. Essa imagem foi trazida de Portugal e chegou na época da fundação da primeira capela existente em Itacaré. Ela foi fundada pelo jesuíta Luís de Gran em 1720. Em 1723, o próprio jesuíta Luís de Gran fundou a igreja matriz que nós conhecemos hoje. A Romaria, essa é a segunda Romaria das Águas de São Miguel, ela acontece para a gente resgatar a simbologia da chegada do padroeiro via mar, e hoje nós navegamos pelo Rio de Contas. Tradicionalmente, nós convidamos os padroeiros da Associação de Pescadores e Marisqueiros, São Pedro, e também a Associação, a Colônia de Pescadores E18, que tem como padroeiro São Francisco de Assis. Existe ali o encontro dos 3 padroeiros e nós fazemos a navegação conjunta pelo Rio de Contas, onde o pároco local acompanha a romaria e vai abençoando a população ribeirinha e fazendo homenagem a essa simbologia que é muito interessante para os fiéis em Itacaré. Quando retornamos de volta ao ponto de partida, nós fazemos um passeio até a Praia da Concha, que é pouco antes da barra do Rio de Contas. Não entramos em mar aberto para evitar riscos da população que nos acompanha. Retornamos ao ponto de partida e recepcionamos os 2 padroeiros na igreja central, junto com São Miguel, onde eles ficam durante alguns dias conosco. A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular e música, desenvolvida no Brasil por escravos africanos e seus descendentes. Bem, a capoeira no meu bairro surgiu a partir da chegada do professor Jamaica, né, que veio para Itacaré e fundou um grupo,
que a gente faz parte, tribo Jamaica, que hoje nós temos aqui a capoeira Tribo do Porto, porque é uma filial de Jamaica. Aí teve a necessidade de quê? Nós enxergamos a necessidade de formar um grupo também na nossa comunidade para dar o quê? Um pouco de ocupação às nossas crianças, a qual vocês estão vendo um pouco delas aqui no nosso fundo, né? Que faz parte da associação, e nós formamos um grupo de capoeira, que no início foi grupo de capoeira mesmo, hoje, felizmente, é uma associação, a Associação Cultural Tribo do Porto, e a capoeira pra gente é assim, o pano de fundo é quem sustenta a associação. A capoeira em si é uma dança, é uma arte, é uma cultura e uma luta de libertação. Bom, o ecoturismo em Itacaré. O surf, como o primeiro esporte de aventura praticado aqui em Itacaré, ele alavancou a sua economia, pois revelou Itacaré para o Brasil e o mundo. E as pessoas que aqui vinham, ouviam falar das suas lindas praias, com ondas perfeitas na sua enseada, descobriram, né, que a sua topografia bastante acidentada, com rios, manguezais, cachoeiras, praias, Mata Atlântica ainda preservada, um verdadeiro conjunto de ecossistemas, propiciando assim a prática de diversos esportes de aventura, como o rafting, o rapel, o arvorismo, a tirolesa, o paraglider, o próprio surf. E a partir daí, Itacaré veio se notabilizando como um excelente cenário para o ecoturismo. Surge assim um novo destino de ecoturismo no estado da Bahia. Após uma grave depressão econômica que durou por diversos anos, causada pela praga da vassoura de bruxa, que dizimou sua lavoura cacaueira e a sua principal fonte de renda, Itacaré renasce para o turismo, em especial o ecoturismo. Agora, as atenções voltam-se novamente para este município, estimulado pela realização de campeonatos de surf que revela Itacaré para o Brasil e o mundo, despertando-o para a sua vocação natural, o ecoturismo, alavancando assim a sua nova economia.